Gente, a Constituição fala do poder familiar, né? A guarda unilateral não tira o poder familiar do outro genitor. O que eu ouço muito, né, que as pessoas dizem, olha, ninguém faz terapia obrigado. Eu concordo com isso. Sim. E eu sempre respondo o seguinte, um profissional competente consegue mostrar a importância disso. Cada vez mais a gente tem que compartilhar. Cada vez mais a gente tem que sair do litígio e partir para a cooperação. Né? Porque é essa criança, é esse adolescente, é esse adulto, esses adultos que vão sofrer consequências psíquicas graves se não termina o litígio. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Direito Pontuado. Hoje estamos aqui, eu me chamo Lohane Itaboraí. Eu me chamo Nadine Han e juntas a gente traz esse projeto para vocês. Hoje estamos com uma convidada muito especial, psicóloga, doutora Sandra. Por favor, doutora, se presente, traga um pouco mais aqui dessa ilustre presença aqui virtual de estar aqui conosco, por favor. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou Sandra Bácara, sou psicóloga clínica e jurídica, trabalho no consultório e trabalho muito mais como assistente técnica, né, em processos da vara de família e criminal, e raramente como perita. Eu prefiro ser assistente técnica. Eu sou também terapeuta de família, né? Fui terapeuta infantil muitos anos, sou professora universitária aposentada e estou aqui à disposição para a gente conversar. É um prazer estar com vocês. Primeiramente, a gente te agradece por aceitar esse convite, falar desses assuntos que tanto tem expertise, né? E é muito importante aqui para que a gente traga esse conhecimento, né? Então, muito obrigada, doutora. Vai ser um prazer falar com a senhora e disseminar a informação. Igualmente. Aproveitando até para contar um pouco do contexto, que eu tive a presença de conhecer a doutora Sandra no meu TCC, há alguns anos atrás, e agora a doutora aceitou estar aqui conosco, juntamente agora com a minha sócia, no podcast, para poder conversar e trazer a vasta experiência que ela tem. Então, mais uma vez, colocando o meu prazer de recebê-la. Tá bom, doutora? Tá bom? Então, vamos lá, doutora. Falando um pouco, então, da sua trajetória, doutora, o que levou a senhora a focar na área de família, ser psicóloga? Conta um pouco do seu início, por favor. Bom, eu me formei em 1978. Comecei trabalhando com criança, depois vieram os adolescentes, os adultos, e nesse trabalho eu sempre senti falta do trabalho com a família. Né? A gente trabalha a criança sem trabalhar o ambiente da criança ou adolescente, né? Então, eu formei em 78, em 84 eu mudei para Goiânia, fiquei em Goiânia até 91, 91 eu vim para Brasília, onde estou até hoje. E sempre dando aula nas universidades, sempre dei aula de psicologia infantil, de adolescente e outras cadeiras dentro da faculdade. E quando eu estava em Goiânia, eu comecei a minha formação em terapia de família, que eu vim terminar aqui em Brasília. E nesse meio tempo, como professora, eu já tinha feito mestrado, senti falta de fazer um doutorado. E no meu doutorado, por razões diversas, eu acabei trabalhando com a psicologia jurídica. Então, no meu doutorado, eu fui escutar se juízes e promotores ligados à vara da infância se reconheciam no exercício da função paterna. E, com isso, eu me interessei pela área do direito, me interessei pelo direito de família, porque eu estudei direito de família para fazer o meu trabalho de doutorado, e comecei a me interessar pela psicologia jurídica, que hoje ela é mais comum, mas na minha época de faculdade ela não existia, né? Então, comecei juntando a minha experiência clínica com o que eu estava aprendendo da área jurídica, né? Da psicologia jurídica, e conheci o IBDFAN daí a pouco, comecei a trabalhar com advogados, e na 2009, né, eu fui levada a trabalhar com a questão da alienação parental,
né? Eu falo que eu fui lobista da lei, atuei dentro do Congresso, é uma lei que eu acredito nela, está sendo muito atacada, infelizmente, né? E por quê? Porque eu vejo a importância da gente poder trabalhar os pais, da gente poder conversar com os pais em processo de separação. E eu vejo que quando a gente consegue isso, a alienação ou diminui ou acaba. Porque sempre o meu olhar, quando eu estou trabalhando com a área jurídica, é a criança ou o adolescente. Porque eles são as grandes vítimas, né? Os grandes sofredores, não que os pais não sofram, mas os grandes sofredores desse processo são os filhos. Então, mais ou menos aí 47 anos de trajetória. Sim. E no seu estudo, né, doutora, na sua prática clínica, buscando no seu trabalho também, a gente vê que a senhora fala muito sobre a função paterna, né, nesse contexto familiar, né? Bastante. Então, a gente consegue observar muito também no nosso trabalho aqui o impacto, né, a ausência, essa fragilidade na função da vida dos filhos, né? Como é que a senhora vê isso, seja na infância, na adolescência ou até na maioridade, né? Veja, a gente precisa analisar a função paterna muito mais do que o pai, né? Mas enquanto um sistema familiar, e é assim que eu trabalho, é assim que eu entendo, né? É como um sistema familiar que tem papéis. Você tem o papel materno, você tem o papel paterno, você tem o papel filial, né? Você tem o papel conjugal, o papel parental. Então, quando a gente consegue trabalhar esses papéis ou essas funções, né? Por que eu estou diferenciando? Porque eu posso ter uma mãe que exerce muito bem a função paterna, como eu posso ter um pai que exerce muito bem a função materna. Né? Aqui nós não tem uma conotação de gênero. Quando eu perguntava aos juízes e promotores, e aí eu tinha juíza, juiz, promotora, promotor, né, se eles se reconheciam exercendo essa função paterna, muitos deles se assustaram. Né? Não, eu não sou pai. Não, o senhor não é pai. Mas o que representa, enquanto lei, o seu papel, o seu lugar? Né? E é essa função que a gente fala dela e que a gente sente tanta falta hoje, né? Nas relações familiares, não é só nas relações familiares, mas vamos ficar nelas, né? Que eu sinto, que eu vejo, que eu estudo, o quanto as pessoas estão se... Aí vamos citar, né? Pai e mãe, que é esse o nosso objeto aqui. O quanto a função parental está muitas vezes desconectada da realidade. E desconectada da realidade aqui que nos interessa dos filhos. Né? Quando a gente vê, quando a gente pega, quando eu acompanho, através de vocês, advogados, um processo de guarda, por exemplo, um processo de regime de convivência, muitas vezes o que a gente observa é que os filhos não estão sendo vistos. Tem uma briga entre os adultos, né? Eu uso muito a metáfora de que é um cabo de guerra. Não sei se vocês brincaram, na minha época se brincava muito de cabo de guerra. Né? E o cabo, gente, são os filhos. E normalmente é quem arrebenta. Né? Então, eu vejo como de uma grande importância que psicólogos, assistentes sociais, advogados possam trabalhar com esses clientes que chegam para nós, no sentido deles perceberem o que eles estão fazendo com aquelas crianças, com aqueles adolescentes. Né? Quando os filhos são colocados nessa briga, quando os filhos se veem obrigados a tomar partido, né? O conflito de lealdade que a gente percebe tanto nesses momentos, quando os filhos têm que exercer o que a gente na terapia sistêmica, terapia familiar sistêmica, né, chama da parentalização. Às vezes uma criança é o pai do pai, ou a mãe da mãe, a mãe do pai, o pai da mãe, né? Sem que tenha maturidade para isso. Sim.
Porque se a gente pensa uma família como um sistema, né, e eu sempre uso um círculo como modelo, você vai ter ali dentro 3 subsistemas. Você tem o parental, você tem o conjugal e o filial. Às vezes, quem exerce os papéis parental e conjugal são as mesmas pessoas, né? E no divórcio, numa separação, o que acaba é o conjugal, nunca o parental. Mas o que a gente vê nas situações de litígio é o conjugal entrando no parental, né? Misturando esses papéis. E é isso que eu vejo como fundamental de ser trabalhado nos processos. Por nós e por vocês. Desculpa, Nadine. Imagina, eu que peço desculpas. E falando nesse contexto, né, de disfunção do sistema familiar, quais os impactos que a senhora entende, né, naquela criança que está dentro desse litígio? A gente sofre bastante com isso aqui no escritório, no sentido de trazer orientação para os pais, né, dentro deste contexto. Uma das principais questões que eu vejo que causam um grande sofrimento foi isso que eu chamei da parentalização. Sim. Né? Uma outra questão grave que eu vejo é o conflito de lealdade. Né? As crianças e os adolescentes terem que, para agradar a um e ao outro, terem muitas vezes que mentir ou que tomar partido. Né? Então, como consequência, o que a gente vê com frequência na clínica, problemas de comportamento, problemas escolares, problemas sociais, que aí nós vamos ter gravidez precoce, uso de droga, muitas vezes problemas fisiológicos, crianças com úlcera, né? Crianças com problemas de alergias, enfim, né? Que quando você consegue retirar essa criança do problema, ali do meio daquele problema, só acabou. Criança com alopécia, eu acompanho um processo aqui que a criança tem uma alopécia grave. Então, a gente chama isso na psicanálise, né, o sintoma. Manifesta o sintoma e que, na maioria das vezes, o adulto não percebe. O adulto está ali envolvido na briga, né, que está segurando o cabo, para fazer o cabo de guerra. Então, essas crianças, esses adolescentes, eles acabam, nessa somatização que eu falei, eles acabam, muitas vezes, agressivos, porque não suportam, não têm maturidade emocional para suportar isso. E os adultos não percebem. Um exemplo clássico disso, gente, são as falsas acusações de abuso sexual. Tão frequente, né, que é muito frequente. E a gente vê na prática aqui também uma abertura muito grande por parte dos pais em falar sobre esse assunto na frente da criança, né? Ah, sim. Então, essa é uma questão prática que a gente tem aqui no escritório, que a gente até mesmo orienta os pais, que esse assunto não deve ser banalizado e falado abertamente, né, no ambiente em que a criança reside, convive. Crianças que começam a discutir processo, adolescentes que estão discutindo processo, né, que é isso que a gente fala, são os adultos infantilizados que não conseguem assumir o seu papel de adulto, de pai, de mãe, né, e vira o que na terapia familiar sistêmica a gente chama de de um sistema embolado. Você acaba não sabendo quem está exercendo que papel ali dentro. Exatamente. Isso que a senhora está falando, doutora, eu vejo muito quando aconteceram casos aqui no escritório que a gente não conseguiu dar prosseguimento no atendimento porque o responsável ali, o guardião da criança, trouxe a criança junto ao atendimento, a gente sentamos à mesa, fomos conversar e ela pede,
fala o que aconteceu. Sim. Então, tem ali uma transferência de responsabilidade sobre aquela situação muito grande para a idade cognitiva, a maturidade daquela criança, né? É isso que a gente vê muito na prática. Então, em casos assim, a gente não prossegue, né, com atendimento, quando a gente vê que ali está em uma situação de vulnerabilidade aquela criança, né? Às vezes, muitas vezes ela demonstra desconforto em falar sobre esses assuntos. Então, esse é uma característica que eu vejo diante dessa fala da senhora, né? Que isso acontece realmente, né? Tem essa questão de transferência de responsabilidade e acaba nesse... Parece uma certa coação também, né? Digo assim, pelo adulto ter ali o poder de escolha, ele coloca para a criança, fala aí que não aconteceu nada, fala como é que foi, não foi assim, assim. E a criança só apega aquilo e concorda, né? A gente já teve pessoas que vieram aqui nesse cenário, então, assim... Ou trazer crianças pequenas para falar sobre questões de guarda de alimentos. E tem aquela questão, é óbvio que vai ouvir coisas desconfortáveis sobre o pai ou a mãe. Sim. Né? Então, a gente vê muito isso na prática acontecendo, infelizmente, né? E cabe a nós, como profissionais da área do direito, fazer esse primeiro contato também. A gente tem essa ciência dessa responsabilidade, mas a gente já recebe pessoas com essas características todas que a senhora falou. Sim, é muito comum, né? Infelizmente, é muito comum. Eu me lembro, doutora, que quando a gente conversávamos na época do TCC, a senhora trouxe algo que ficou na minha cabeça, e eu sempre comento isso daqui, de que uma forma que seria para a gente evitar litígio de processo seria o estudo psicológico não ser dentro do processo, mas ser anterior ao processo judicial. Então, isso é algo que, de certa forma, a gente aplica aqui, tenta aplicar pelo menos, né, de haver uma comunicação sincera e transparente também, não apenas buscando o acolhimento desse cliente de, você está certo, vamos seguir da sua forma e acabou, né? E esse é uma das funções do assistente técnico, né? Embora é importante deixar claro, o assistente técnico não pode ter um trabalho clínico. Ou ele é clínico ou ele é jurídico, né? Nós não podemos ter essa dupla função, mas é claro que, né, a compreensão da psicologia nos leva a poder orientar nesse sentido. E uma outra questão fundamental, né, Lohane, que você estava falando, é a questão da mediação. Exatamente. A mediação, quando bem realizada, ela evita muito litígio. Então, a gente poder contar com um mediador no processo, né, com um assistente técnico, pode sim evitar muito, né, que se prolongue, que se cause tanto sofrimento com as crianças e com os jovens. Com certeza. Falando um pouco também, doutora, agora sobre, até que a senhora já mencionou, alienação parental, né? Um tema bem polêmico hoje em dia, né? A discussão da lei da alienação parental também, enfim. Mas como psicóloga, doutora, quais sinais você identifica com mais frequência e como isso se traduz, né, em dano psicossocial para a criança ou para o adolescente? Como a senhora vê? Você vê, né? Se a gente pega pela lei os 7 exemplos que a lei traz, né, e que facilmente a gente encontra nos processos, não precisa nem conhecer o alienador, a gente vê no processo o comportamento dele. Como é que fica para uma criança que vê o seu pai e mãe, tá? Falando porque existe mãe alienadora e existe pai alienador, como existe avó, tio, né, babá, enfim. Mas você vê um dos seus genitores sendo desqualificado na função dele, sendo retirado do convívio, sendo omitido dele as informações sobre a criança, né? Pai, mãe que pega a criança e some, ou que na hora que essa criança tem, por exemplo, os pais moram em cidades diferentes, então o online hoje favorece isso, né? Mas a criança está falando com o pai ou com a mãe e o outro genitor está ali interferindo.
Sim. Né? Eu já ouvi relatos da criança dizer assim, olha, eu tenho que desligar porque agora está na hora de eu brincar com meu pai ou com a minha mãe. Mas aquele é o horário estabelecido judicialmente para que seja uma interação entre o pai ou a mãe e a criança. Né? Então, como é que essa criança vai reagir, gente, se ela tem, né, pegando aí a questão da alienação, quando a gente encontra um dos genitores que desqualifica, né, descaracteriza o papel paterno ou materno, e essa criança se vê presa a esse genitor, que a gente está chamando de alienador, porque o afeto pelo outro foi desqualificado, o outro foi desqualificado. Então, essa criança nem acredita no afeto desse genitor alienador e não pode acreditar no afeto do outro genitor. O que a gente vê são essas crianças vivendo um processo de desamparo. Essas crianças estão desamparadas por aqueles que deveriam estar favorecendo a relação com elas. Né? Então, o que a gente está vendo, que a gente encontra com muita frequência, são aqueles sintomas que a gente falou antes. Né? Essas crianças estão agressivas, a gente vê essas crianças numa dependência absurda daquele genitor que detém ali, no caso, né, o poder sobre ela. Essas crianças estão lidando com essa situação, muitas vezes, né, naquela parentalização que eu falei. Sim. Então, o que a gente vai esperar? A gente vai esperar crianças que vão trazer problemas na relação com o social, com a escola. A escola é um grande termômetro. Sim. É onde a gente percebe aqui na prática em que a gente tem os primeiros sinais, né, de que aquela criança está desconfortável em qualquer situação. E às vezes por essa relação também diretamente com a professora que acompanha a criança, ele tem espaço para conseguir conversar, né, sobre o que está acontecendo dentro de casa. Sim. O psicólogo escolar, o assistente social que muitas vezes trabalha na escola, o pedagogo, né, que se dispõe a escutar essa criança. Sim. Porque se essa escola, por exemplo, admite que haja uma matrícula em que não consta o nome do pai ou o nome da mãe, essa escola já está sendo conivente com o processo de alienação. Né? O que impede a presença desse pai ou dessa mãe para saber, porque o responsável financeiro, ou porque quando, aí eu estou entrando nessa área de vocês, nós sabemos que a lei ordena, né, que esse pai ou essa mãe sejam atendidos dentro da escola. Pode, tem uma medida protetiva, então não precisa ter contato com a criança, mas com o pedagogo, com o coordenador. Então, a gente vê isso muito frequentemente, gente, né? Da escola estar sendo conivente com o processo de sofrimento daquele aluno. E, doutora Sandra, uma questão, né, uma pergunta que a gente também vê bastante aqui na prática da advocacia, quando a criança já demonstra sinais de que não deseja mais visitar o pai ou a mãe, né? Eu trouxe aqui a questão de visitas, mas seria convivência. Pois isso é o que a gente chama de sintoma. Né? Essa criança já está tão comprometida no processo de alienação que ela se alia àquele genitor que está provocando esse processo como defesa. Isso é uma defesa psíquica. Essa criança não tem segurança daquele amor e tem medo de perder porque não pode amar o outro. Eu sempre digo, Nadim, que aí entra a função do terapeuta, do psicólogo terapeuta. Essa criança precisa de ajuda terapêutica. Né? E muitas vezes o ambiente terapêutico é o ambiente mais favorável para a reaproximação com esse genitor que foi isolado dessa criança. A gente tem um caso recente, doutora, de que a gente vê que os juízes e os promotores, neste caso, não estão
vendo de uma forma ampla, vamos colocar dessa forma. Pelo viés da lei de alienação parental. Exatamente. Em que a gente tem um pai que quer ser pai, ele tem um novo núcleo familiar, e tem uma outra filha, e tem um outro casamento, e ele quer estar com o filho, tem uma guarda no lateral em favor da mãe, e ele busca a guarda compartilhada. Né? E então tem um impeditivo porque essa mãe não gosta de falar com ele. Ela bloqueia ele no WhatsApp, não responde ele, e essa é a justificativa do juiz em não conceder a guarda compartilhada. Porque as partes não têm comunicação. Então isso é que a gente mais vê. E além de todo esse contexto que a Lorraine trouxe, a gente também tem uma questão de que ela omite diversas informações escolares, informações sobre questões de saúde, caracterizando a alienação parental. E ela também, né, nesse caso, se usa da falta de comunicação a seu próprio favor, que a gente vê que acontece muito. Hoje essa criança já demonstrou sinais de que não quer mais visitar o pai, não quer mais fazer as atividades extracurriculares em que o pai buscava e trazia de volta para casa materna. Então é um caso que a gente está tendo uma atenção maior agora, porque já está bem avançado. A gente fala. E a necessidade, a gente entende também, né? Eu já vi em outras entrevistas suas, de que não só a criança precisa estar em tratamento de psicoterapia, mas também os pais. Sim, sim. Né? Hoje a gente tem um trabalho muito interessante que é da orientação parental, né? Terapia parental. Que é um momento em que vai fazer exatamente isso que a gente falou. Ó, acabou a conjugalidade. Vamos falar da criança, do adolescente. Né? Vamos falar da relação parental e não da relação conjugal. Quer ter problema conjugal, vai para terapia de casal. Né? Eu vou começar um processo agora, eu ainda não conheço, mas que é um casal que já está separado e vem pedir terapia para lidar com a separação. Olha que coisa bonita. Né? Ao invés de ir para o litígio, vamos para o consenso. Né? Vamos trabalhar as questões da parentalidade, vamos lidar, porque aqui nós somos pai e mãe, não somos mais marido e mulher. Né? Que é preservar essa criança. Mas nem sempre a gente encontra isso, infelizmente. Eu vejo muito isso no caso da guarda no lateral e guarda compartilhada, né? A guarda no lateral sendo aplicada equivocadamente. Eu imagino que a senhora veja bastante isso. Gente, a Constituição fala do poder familiar, né? A guarda unilateral não tira o poder familiar do outro genitor. Mas eu acho que as pessoas esquecem disso. As escolas esquecem disso, os médicos esquecem disso, os psicólogos esquecem disso. Promotores esquecem disso, juízes. Quantas vezes a gente encontra laudos dentro dos processos que são feitos de forma unilateral, né? São laudos parciais, diagnosticando aquele que não foi ouvido, que é um absurdo ético gravíssimo, porque a mãe falou que não queria, o pai falou que não queria que chama. Então, não aceite o trabalho. E como que você cuida de uma criança ou de um adolescente que já está ali partido, né? Eu sou um pedaço dele que eu vou olhar, eu não vou olhar como uma pessoa total. Então, são situações graves que estão previstos no Código de Ética do Psicólogo, né? Mas que muitas vezes não são seguidos, que estão previstos nas nossas resoluções do Conselho Federal de Psicologia e que o profissional não olha. Eu achei que eu não precisava chamar o pai. Como achei, cara pálida? Eu estou aqui, né, o meu papel como terapeuta é um papel imparcial. O meu papel como assistente técnico é um papel parcial. O papel do perito tem que ser imparcial, né? São papéis diferentes. Mas muitas vezes o próprio profissional da psicologia não faz. Como a gente vê advogados estimulando litígio, advogados criando falsas acusações na Lei Maria da Penha, criando falsas acusações na Lei da Alienação Parental, estimulando denúncia de falsa abusos,
né? Que, gente, para quê? Muitas das vezes o advogado poderia resolver o litígio, orientando corretamente o cliente, e gera mais litígio. Gera mais litígio, é mais caro. Desculpa estar falando isso, né? A gente concorda plenamente. Mas, gente, sabe, quantas vezes eu já me recusei a trabalhar em processos que a parte que me procura não está disposta a trabalhar o consenso. Né? O que eu percebo que tem uma falsa acusação ali, que não quer entrar em contato com ela, eu não trabalho, sabe? Porque eu tenho uma ética, eu tenho um código de ética que rege o meu trabalho, né? E, sabe, eu vejo que, infelizmente, muitas vezes, há esse estímulo a uma denúncia falsa. Né? Seja Maria da Penha hoje para ter uma guarda unilateral, e eu fico me perguntando qual é a vantagem, né, se a própria lei da guarda compartilhada coloca que no caso como é que é? Eu posso estar falando errado, mas no caso de guarda unilateral, o genitor não guardião tem o dever de supervisionar o genitor. Gente, ele está acima do genitor guardião. Isso não é aplicado. Isso não é aplicado. As pessoas não sabem, Lorena. Às vezes, quando eu falo isso com quem me procura, as pessoas, mas é isso. Eu falei, né? Uma pessoa que pede a guarda unilateral, eu falei, você conhece a lei? Você sabe aonde que você está se metendo? Tem situações, gente, que a guarda tem que ser unilateral? Tem. Agora, estimular o conflito, estimular a não comunicação. A lei da guarda compartilhada diz que nesses casos é que a guarda tem que ser compartilhada, né? É exatamente em respeito à criança que tem que acontecer. A gente gosta muito de buscar acordo aqui no escritório, né? Mas isso quando é possível, claro. E quando a gente busca o advogado da outra parte, a gente vê que ele está aberto a isso, a gente, nossa, que bom, né? E a gente vê qual a diferença disso, né? Como é diferente. Esse processo, ele se torna muito menos custoso, e não falo custoso em termos financeiros. Sim. Custoso para o advogado, custoso para os pais, para a criança. Principalmente para a criança. Exatamente. Né? É muito favorável a todo mundo. Algo que a gente gosta de colocar muito aqui é a importância da terapia mesmo, né? Eu sou de acreditar que todo mundo precisa fazer terapia. E filha de psicóloga. Sim, a minha mãe é psicóloga. Então, né? Então, eu vejo a importância disso, para todos é importante, né? E até hoje em dia tem muito isso, se a gente fala assim, vá para terapia, é importante, a pessoa leva isso como algo ruim, né? Então, se isso fosse quebrado, né, o quão poderia ser bom. Então, aí pergunto para a doutora, né, que resistência a doutora costuma encontrar da parte dos pais e do judiciário nisso, em colocar a necessidade da terapia para as partes ou para a criança? O que eu ouço muito, né, que as pessoas dizem, olha, ninguém faz terapia obrigado. Eu concordo com isso. E eu sempre respondo o seguinte, um profissional competente consegue mostrar a importância disso, consegue mostrar o valor, consegue mostrar como vai favorecer os filhos, né? Porque a justificativa que eu mais ouço é essa, ninguém faz terapia obrigado. Sabe? Sim. Então, nós estamos falando da preparação. E uma coisa que eu acho muito importante, gente, sabe, por exemplo, a preparação do juízo. Juízes e promotores que trabalham em vara de família, na minha percepção, na minha concepção, deveriam ter uma formação para isso. Sim. Né? Que é muito diferente, do mesmo jeito que eu acho que tinha que ter uma certa experiência de vida. Porque a gente vê muitos profissionais jovens muito bons, mas muitos profissionais jovens que não conseguem enxergar o sistema todo, né? Ou está muito preso só à lei, ou está muito se envolve emocionalmente de uma forma que não deveria acontecer, né?
Então, quando eu vejo um juiz ou um promotor que fala, eu faço terapia, eu falo, meu Deus, que bom, vamos ter um bom julgamento, né? Pegando aí o seu gancho, Lohane. Porque, gente, é pesado, né? Quantas vezes a gente sai do escritório, do consultório, eu brinco que às vezes a gente leva um paciente no bolso, né? Porque você está preocupado com a situação, né? Quantos pais e ou mães a gente tem ouvido falar atualmente que suicidam no auge de um processo de alienação, né? Num processo criminal, numa falsa acusação de abuso, e são coisas muito graves, né? São coisas muito sérias. Doutora, a gente aqui no podcast, a gente tem um intuito de conversar muito com pessoas também fora da área de direito, né, para trazer esses assuntos e pontuar esses assuntos, por isso o nome do direito pontuado, né. Então, até perguntando de forma objetiva também, como a senhora vê, para além da justiça, né, quais estratégias psicológicas, sociais, educacionais a senhora acredita que são essenciais para a gente prevenir esses problemas, né, da alienação parental, negligência, o conflito de guarda, os danos emocionais? O que a senhora colocaria para essas pessoas também? Olha, eu vejo que projetos como os de vocês, né, são importantes porque visa orientar, né, esclarecer, tirar uma linguagem ou psicológica ou jurídica, né, e poder orientar as pessoas. Eu sempre disse que na minha profissão, né, a gente precisa sair de dentro do consultório, das quatro paredes do consultório, que são muito confortáveis e são protetoras para nós. Sim. Né? E a divulgação do trabalho do psicólogo ou do advogado ou do assistente social, ou do pedagogo, aproxima as pessoas e orienta, mostra para as pessoas que o que elas estão fazendo é prejudicial aos filhos. A elas também, gente, claro, né? Qualquer processo litigioso causa muito sofrimento. Então, o que eu sempre oriento, o que eu sempre falo, é que as pessoas busquem o que está por trás, aí eu estou falando do profissional, né? O que está por trás daquela fala. Sabe? Eu sei que vocês vão dizer assim, mas o advogado não é formado para isso. E assim como o psicólogo não é formado para falar de lei, né? A gente se fala meio metido a besta. Mas, gente, você conhece a lei. Você está ali com as provas processuais mostrando claramente o que está acontecendo. Por que os juízes, os promotores não aplicam a lei? Sim. Quantas vezes, quando a gente consegue, uma advertência é suficiente para o advogado ir lá e falar com a parte, cuidado, tá? Daqui a coisa vai piorar. Tá? E do próprio advogado parar de estimular esse litígio. Sim, mais uma vez. Hoje eu tenho visto juízes, né, os juízes que dizem, olha, para de peticionar, porque isso aqui é bagunça, tem um nome técnico, né, gente? Sim. Bagunça judicial. Sabe? Quer dizer, os juízes estão vendo que aquelas petições só servem para protelar as decisões, ou o cumprimento das decisões. Sim. Porque, assim, chegou um processo agora para mim, que, enfim, né, e numa das coisas tem uma decisão judicial ampliando o convívio da criança com a mãe, nesse caso, e o juiz diz, terças e quintas pega na escola, né, tal. E como o juiz não escreveu terça-feira pernoite, quinta-feira pernoite, o pai não quer o pernoite na terça. Sim. Mas, gente, está ali, terças e quintas, pega na escola e devolve na escola. Não. Então, assim, são situações, né, que só causam mal-estar. Né? Essa criança tem perguntado para a mãe, mas você já não falou com o juiz? Deixa eu ir lá conversar com o juiz, vamos, né?
Claro, não é o caminho, mas vamos entrar no estudo psicossocial, a mãe vai contratar assistente técnico. Gente, quantos meses demora isso? Sim. Sabe, quando você tem lá todas as provas, por que não tomar as decisões? A gente deveria lidar com um caso de imparcialidade, né, do juiz e dos advogados, mas a verdade é que todo juiz carrega uma idealização dele do dia a dia e isso é aplicado no processo, é o que a gente mais vê também. A gente sabe disso, gente, né? A gente, como assistente técnica, muitas vezes preciso me afastar para dizer, peraí, eu estou enxergando isso mesmo? Exatamente. É disso mesmo que está se falando? Né? Ou chegar, chamar a parte e dizer, presta atenção, você está dizendo que você está sendo alienado, mas você está alienando. Como é que é isso? Né? Olha bem o que está acontecendo. Sabe? Porque, gente, volta a insistir, tem ali vulneráveis, crianças, adolescentes que não têm maturidade emocional, psíquica para viver aquilo e que são envolvidos nessas histórias todas. Sim, com certeza. Essa questão de aplicar, né, as suas impressões, a gente vê muito isso, às vezes até num discurso bonito de uma parte, seja de um pai, de uma mãe, numa audiência, e que aquilo ali, por conta, às vezes, até do juiz não analisar o processo adequadamente, é levado em conta, e para quebrar isso, demonstrar isso, é muito delicado, né? Então, por isso que a gente vê cada vez mais, e sei que é a visão da doutora também, de não ver um processo como um número, né? Sim, sim. Isso é muito importante. Então, por isso que me marcou tanto essa fala da senhora de antes, né? Aí hoje tem o Sejusc também, né? Tem a mediação, tem tudo isso. Oficina de parentalidade também, que a gente já viu que é bem legal também, né? Que muitos pais não sabem ser pais. Pais e mães, digo, né? Não aprenderam, né? Não aprenderam com a sua própria família e não conseguem fazer agora. Não tiveram, se beneficiam das oficinas de parentalidade, se beneficiam das terapias, se beneficiam de profissionais do direito que vão, né, que orientam na direção correta. Isso tudo a gente precisa, né? Isso tudo a gente tem que olhar para isso para poder dizer, olha, vamos por esse caminho. Né? Vamos lá, vamos fazer consensual, vamos conversar, vamos mediar. Porque, gente, e depois você ouve a mãe, principalmente, né, dizer, eu estou sobrecarregada, eu estou criando sozinha. Sim. E o pai está lá dizendo, por favor, me deixa ser pai, né? Sim. Mas essa vitimização também da mulher me cansa muito, confesso a vocês. Né? Quando vem algum e diz, eu quero a guarda unilateral, eu pergunto, para quê? A gente tem casos, né, em que a gente recebe, já estão amparados juridicamente e fala, olha, doutoras, ele não devolveu no horário certo, quero pedir a guarda unilateral. A gente, não, calma. 30 minutos de atraso. Isso não é motivo, não tem justificativa, a gente não tem sequer amparo legal para isso, tá tudo bem. Né, talvez nesse momento processual vocês não estejam conseguindo desenvolver uma comunicação adequada sobre essas coisas, e isso é uma coisa que a gente faz muito aqui, porque em primeiro momento a gente entende que tá tudo bem a gente conversar com o advogado da outra parte para combinar questões básicas. E ao longo do tempo a gente vai desenvolvendo para que as partes consigam comunicar entre si, porque elas não vão estar amparadas juridicamente a vida toda. Não vamos nós poder falar por eles a vida toda. Então, essas pessoas elas precisam se comunicar para que entendam o melhor para aquela criança, né? Para aquela pessoa. Exatamente. Sim. Falando sobre isso também, doutora, então, eu lhe fiz essa pergunta na última vez que estivemos juntas e vou fazer novamente. Pode ser até um desafio essa pergunta, né? Mas a senhora tem algum caso que é marcante para a senhora para colocar aqui, que tenha tido um final feliz? Claro, sem citar nomes e preservando o sigilo. A senhora teria algum para colocar? Olha, tenho alguns. Alguns! Né? Porque a gente
tem conseguido trabalhar eu tenho formação em mediação, embora eu não atue mais, né? A gente tem conseguido trabalhar um pouco nesse sentido de buscar uma orientação parental para o ex-casal, né? Eu não faço, tem profissionais aqui em Brasília que se dedicam a isso, e de poder mostrar exatamente isso. Espera aí, a gente vai brigar para quê? Sim. Né? Do mesmo jeito que eu tenho a experiência de reversão de guarda, porque o sofrimento ali já eram pré-adolescentes, adolescentes, estava muito grande. Né? Então, no caso, foram 2 pais, que eu estou me lembrando aqui de cabeça, que conseguiram a guarda dos filhos, né? Porque, gente, pai e mãe, né? Não é pai ou mãe. Não acabou a parentalidade porque acabou a conjugalidade. Então, quando a gente consegue mostrar isso, e às vezes vem para, né, me pede assistência técnica, pai ou mãe, que são os brigões, né, e que aí a gente tem que entrar e dizer, opa, peraí, eu trabalho assim, né, Sim, de outro jeito eu não conte comigo, né, porque eu acho que esse é o caminho é evitar o litígio e resolver as coisas de forma consensual. Porque, insisto, o filho tem, né, eu digo isso muito, 50% de DNA de cada um. Eu uma vez estava aí no Sul, em Caxias do Sul, numa mesa redonda sobre alienação, e tinha um juiz da mesa, um juiz de família comigo, e ele disse uma coisa que eu achei muito interessante, que ele disse, olha, começa a falar muito mal do outro cônjuge, eu pergunto assim, mas o seu filho, a metade do seu filho é isso que você está falando? Aí diz que as pessoas se assustam, como assim? Ele tem 50% de cada um de vocês. Então você está dizendo que esse homem ou essa mulher, você está dizendo do seu filho. Eu achei fantástico. Bem interessante. Né? Achei muito interessante esse profissional. Que ali é um profissional, realmente é um juiz de família, gente. Né, que enxerga o sistema todo e não vai ficar ali com peninha de um, com peninha de outro. Não, gente, vamos olhar, né? Perfeito, sim. Ter esse olhar humano, né? Isso é tão falado, mas na prática é muito raro se ver isso. Infelizmente, né? Eu vejo aqui em Brasília que a gente já tem aumentado o número de juízes e promotores que olham dessa forma. Que são legalistas, é claro, mas que também enxergam o pai, a mãe, a criança, o adolescente como sujeitos. E, enquanto sujeitos, eles precisam serem ouvidos, né? E eles precisam se comunicar. De que maneira vai ser essa comunicação, gente? É por e-mail, é por WhatsApp, é por meio terceiro, porque isso, a meu ver, não é empecilho para a guarda compartilhada. Sim, perfeito. Eu acho que cada vez mais a gente tem que compartilhar, cada vez mais a gente tem que sair do litígio e partir para a cooperação. Né? Porque é essa criança, é esse adolescente, é esse adulto, esses adultos que vão sofrer consequências psíquicas graves se não termina o litígio. Porque também, gente, às vezes acaba o processo e o litígio continua, né? O fim do processo não quer dizer o fim do litígio, muitas vezes, infelizmente. Sim. A gente tem algumas clientes, né? A gente atua predominantemente para mulheres, mas a gente tem alguns casos pontuais em que a gente atua em prol dos pais. E porque a gente entende que também precisam ter os nossos princípios, os nossos valores, para que a gente consiga assumir aquele processo. Uma consequência, né? Isso, né? Exatamente. Então, a gente faz aquele primeiro juízo da causa. A gente tem algumas mães que costumam falar, não vejo a hora disso acabar. Mas já acabou. Já deveria ter acabado. Né? Então, assim, quando a gente tiver o fim do processo, nada vai mudar. Exatamente. Eles vão seguir com este formato de convivência, seguir com este formato de alimentos, de comunicação, e é isso,
né? Então, a gente tenta mostrar o processo como já é o início do fim. Né? Se Então, não consegue, né, Nadine, no curso do processo, promover essa mudança com o seu cliente, não vai ter mudança. Exatamente. Então, buscar essa desconexão, né? Por isso que a gente gosta de ter essa comunicação com o cliente, né? Porque a gente vê a dependência que tem de um processo, principalmente nos casos de família. A gente recebe essas mensagens, eu vi uma movimentação no processo, o que é? Vamos receber inúmeras mensagens aos finais de semana, quando acontece o período da convivência ali com outro genitor. Então, a advocacia de família, ela não é só querer fazer ou gosto da área, ela é uma escolha. Você precisa abraçar ela pelo todo, pelo ônus e bônus. Exatamente. Então, doutora, eu sinto quando eu falo com a senhora, desde a última vez, eu tenho que falar isso de novo, que eu poderia lhe ouvir o dia todo, assim, falando, de verdade, porque eu vejo o quão a advocacia que a gente busca é o que a senhora exerce, né? Então, ouvi-la é muito bom, prazeroso e vai adicionando mais e mais entendimentos, né? Então, quero agradecer e encaminhar para o final aqui. E aí, agradecê-la, senhora, por ter vindo presencialmente aqui, deixar o convite de um café um dia quando a doutora vir aqui em Gramado. Muito obrigada, viu, doutora? Foi um prazer te receber, doutora Sandra. Fica aqui a nossa imensa admiração pelo trabalho da senhora. Mais uma vez, muito obrigada por aceitar vir aqui compartilhar todos esses conhecimentos com a gente, ter essa conversa tão bacana. Eu que agradeço, gente. Eu sempre gosto, né? Eu brinco que o psicanalista, a gente é muito sozinho dentro do consultório, né? Então, quando a gente tem um caixote, a gente faz discurso. Né? Então, a possibilidade, eu acredito nisso, né? A possibilidade de estar podendo falar do meu saber, ajudando, é função minha. Né? Então, eu agradeço muito a vocês essa oportunidade. Foi um prazer, doutora. Muito obrigada, viu? Igualmente. Quando vierem a Brasília, também tem cafezinho por aqui. É um prazer, então. Muito obrigada, doutora. Muito obrigada a todos vocês que assistiram. Muito obrigada. Então, a gente se vê no próximo episódio. Muito obrigada. A gente vai deixar aqui embaixo o link. Curtam, compartilham. E não deixem de nos seguir nas redes sociais para acompanhar. A gente vai deixar também o link da doutora Sandra para que vocês acompanhem ela. Até a próxima. Tchau, tchau.